O reino de Deus te saúda com a sua graciosidade, com a sua misericórdia e com a sua justiça. O apóstolo Paulo, entendendo bem o reino, no capítulo 14 de Romanos, versículo 17 e 18, ele diz: Pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. A palavra hoje também, que nos inspira nessa reflexão, está em Mateus capítulo 5, versículo de 10 até o versículo 12, que ele diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Talvez seja difícil, em países como os nossos, pensar em alguém que sofra perseguição por fazer a vontade de Deus. Vivemos em um tempo e em um ambiente de liberdade e segurança. Nós sabemos, nós temos liberdade aqui, então é difícil pensar em outros países, em outras culturas, em outras comunidades, onde o evangelho, a liberdade religiosa não seja tolerada, haja uma imposição, como nós sabemos que há em tantos países de regime totalitários, no próprio Oriente Médio, onde a religião é imposta pela força. Nós sabemos que aqui não, em muitos países não, mas em outros sim, há uma perseguição. E Jesus Cristo, então, ele vivendo a sua própria luta, a própria perseguição que ele passava, a hostilidade que ele vivia, que ele sofria dos fariseus e de outros religiosos que o instigava, o desprezava, porque ele fazia a vontade de Deus, pregava a integridade, a transparência, a generosidade e a justiça. E então ele enfrentou uma série de acusações, de perseguição, e que a gente sabe que muitas vezes a religião engessada, ela promove esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. Nós sabemos bem disso. Por certo, o coração de Jesus sofria, com certeza, mas no fundo ele se considerava bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, porque se dedicava totalmente à vontade de Deus e nem de longe considerava a hipótese de mudar suas ações. Ao trabalharmos pela paz, pela justiça, considerando a mansidão, o choro, a pobreza e a misericórdia, certamente sofreremos algum tipo de perseguição. Mas seremos felizes porque, por causa de Jesus, o nosso Deus nos garante que o reino dos céus estará ao nosso alcance, à nossa disposição. No versículo 11, ele vai dizendo: Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Aqui, Jesus claramente se dirige aos seus discípulos e ele já está caminhando, sim, para o Calvário. Ele sabia que o seu tempo de ministério seria breve, mas ele está preparando os discípulos, seus seguidores, quando ele diz que por causa dele nós seremos insultados, perseguidos e mentirão a nosso respeito por defendermos o reino e também a sua justiça e tudo que a justiça de Deus empreende, como a misericórdia e também o amor e um estilo de vida diferenciado que nós devemos ter por causa do reino de Deus. O insulto, a perseguição e a calúnia, em geral, despertam uma reação emocional forte em quem é o alvo disso. Essa reação, que poderia ser considerada até normal, é aqui enfocada em outra perspectiva bem diferente.
Jesus chega a dizer que deveríamos nos considerar bem-aventurados, felizes por sofrermos essas injustiças. À primeira vista, isso é muito difícil de aceitar, mas os primeiros cristãos entenderam essa mensagem. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41, nós vamos encontrar, e também o versículo 42. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. A palavra nome aqui significa ou se dirige o nome de Jesus. Versículo 42. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Também Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 29 e 30, ele diz: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Jesus Cristo, mas também de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Paulo aqui está fortalecendo, confortando a igreja em Filipos, e ele consola essa igreja e diz: olha, vocês estão sofrendo, eu já sofri e ainda estou sofrendo perseguição. Nós sabemos que Paulo levou, deixou marcas profundas de sofrimento por causa de perseguição, de torturas, de prisões, de açoites, de situações vexatórias, humilhantes, terríveis, mas ele não abriu mão de sofrer e de se alegrar por causa do reino de Deus e também da sua justiça. Essa bem-aventurança, como todas as outras, ela vem marcada pela recompensa. E a recompensa que nos declara Mateus 5, versículo 12, ele diz: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O texto não deixa claro que recompensa será essa, mas será grande e virá de Jesus. Podemos ter fé nessa promessa de Deus para o futuro dos que agora sofrem e assim receber alegria já no presente. É a palavra de hoje que nos anima, nos encoraja e nos empurra para prosseguirmos para o alvo, mantendo firme a nossa convicção de que o reino de Deus está entre nós, continua entre nós e ficará entre nós para sempre, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, alegria no Espírito Santo e paz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos encoraje diante de qualquer perseguição ou de qualquer dificuldade que venhamos a passar. Que Deus nos ajude. Quem vos fala é pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu quero te pedir novamente, deixa o seu like, se você gostou da mensagem, compartilha e nos ajude a levar essa mensagem bem mais adiante. Um grande abraço, um ótimo dia.